Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à quinta sessão da nossa mentoria financeira. Hoje a gente vai falar do meu tema preferido, hoje a gente vai falar de investimentos, galera. Eu vou dividir essa aula para ela não ficar muito grande, tá? Até porque eu tenho um curso só sobre investimentos, tá bom? Então, aqui o intuito é fazer você ter uma noção dos tipos de investimentos, pelo menos os mais comuns, né? Porque são milhares dos mais comuns existentes hoje no mercado, tá bom? Bom, vamos aqui ao nosso slide, tá? O nosso terceiro slide. Eu vou exemplificar para você primeiro o que não é um investimento. O que não é um investimento? Financiamento, títulos de capitalização do banco, sabe? Tem banco que chama de PIC, de CAP, enfim. Não é investimento. Consórcio, casa própria, carro particular. Bom, polêmica, eu sei. O que você mais vê é bancário falando, youtuber falando que consórcio é um investimento, porque você vai pegar o consórcio, vai comprar um carro, vai comprar uma casa, e casa é patrimônio, tá. Gente, consórcio é uma boa ferramenta. Hoje, com a rentabilidade da Selic aí, é mais de 14%, né, acima de 2 dígitos, não compensa fazer consórcio. Quando que compensa fazer consórcio? Simples. Se você for contemplado pelo menos nos primeiros 5 anos. Valeu muito a pena. Agora, quando o cara te vende o consórcio, ele fala que você vai ser contemplado rápido. Gente, você pode ser o último cara a ser contemplado daqui a 16 anos, 18 anos. Então, assim, eu tô aqui para falar de números. Se eu colocar o fator sorte na jogada, Hugo, fui contemplado logo no primeiro ano. Cara, valeu muito a pena para você. Porque você pegou o dinheiro na mão, no negócio que você vai pagar daqui a 18 anos. Você antecipou esse crédito. Beleza, o crédito é barato. Agora, poxa, eu fui contemplado daqui a 10 anos. Cara, esse dinheiro investido, você poderia ter dado a entrada e adquirido aquele imóvel muito antes, tá? Então, na minha concepção, não é investimento. Tem gente que pega a carta para vender. Hugo, eu sendo contemplado, eu vendo a minha carta com 30%, 50% de margem de lucro, né? Por exemplo, comecei pagando uma prestação de R$ 500 numa carta de R$ 100.000, tá? Que normalmente é em torno disso daí. Uma carta de 100 mil, estou pagando 500 por mês, fui contemplado, eu vou vender essa carta para outra pessoa por R$ 20.000. A pessoa que está precisando daqueles 100 mil ali, ela vai me pagar 20 para ela poder pegar aqueles 100 e usufruir daquele dinheiro. Tá, entrou o fator sorte de novo, porque se você for contemplado, você pode vender. Quanto antes você for contemplado, melhor. Quanto mais tarde, pior, porque você pagou uma boa grana. Você pagou 30 mil de consórcio, como é que você vai vender uma carta por 20? Não faz sentido, né? Então, gente, consórcio, na minha concepção, não é investimento. É uma ferramenta, dependendo do estágio em que a Selic estiver, pode ser uma boa ferramenta sim, dependendo da taxa de administração, do prazo. Você tem que lembrar que a parcela reajusta, mesmo você já tendo sido contemplado, a sua parcela fica reajustando, tá? Todo ano. Sendo que, por exemplo, no financiamento tradicional, não. Se você for fazer uma conta em 30 anos, o que compensa mais? O financiamento do banco ou o consórcio? Numericamente falando, o consórcio geralmente vale mais a pena do que o financiamento direto lá no seu banco, tá? Só que você tem que levar algo em consideração. Eu estou levando em conta que você vai demorar 30 anos para pagar um imóvel. 18 para pagar o consórcio. O consórcio vai ser mais barato porque o prazo é menor, tá? Então, se o consórcio ele vai reajustando, a parcela vai ficando muito alta. No banco, ela tende a diminuir na tabela saque, ou na price, ela fica igual. Então, assim, se você for demorar 30 anos para pagar, pode compensar um consórcio. Mas olha só, normalmente quem compra um apartamento, poxa, você vai pagar em 30 anos, galera. Vamos antecipar as prestações. Hugo, mas o meu dinheiro rendendo, ele rende 14% ao ano. E os juros do meu apartamento é de 9% ao ano. Então compensa deixar o dinheiro investido e pagar a prestação. Concordo com você. Mas aí eu quero entrar no seguinte. Você é pessoa extremamente disciplinada financeiramente? Porque se você é, beleza, faz total sentido isso que você falou. Matematicamente falando, é a melhor opção, tá? Você deixa o seu dinheiro investido e continua pagando suas prestações, ou pega só o rendimento para continuar pagando prestação. Numericamente falando, é a melhor decisão. Agora sim, eu nunca analiso só números, gente. Como eu disse, eu estudo psicologia financeira. Existe uma coisa chamada efeito psicológico, fator psicológico. Bom, primeiro, quando você olha para um imóvel e fala assim, cara, isso é meu, eu comprei, tá pago. Ufa, te dá um respiro, você tem um teto para morar. Agora eu vou juntar uma grana, agora eu vou fazer outra coisa, agora eu vou comprar outro imóvel. Esse fator psicológico de você já ter quitado um imóvel que você ia ficar em 30 anos, você quitar em 10, ele tem um efeito psicológico muito legal, tá? Se ele não faz diferença para você, compensa deixar investido. Se os juros do seu investimento é mais alto do que os juros do financiamento, que normalmente vale muito a pena. Agora, vamos trazer aqui, no cenário ali pós-pandemia, onde a taxa Selic chegou a 2% ao ano. Cara, 2% ao ano, com uma prestação do apartamento de 7, 6, não compensa.
certo? Então sempre tem que se atentar. Como no Brasil, na maior parte do tempo, né, historicamente falando, o nosso juros está acima de 10% e os juros do financiamento normalmente está entre 9 e 10, quando está isso, não compensa, não compensa você quitar antes, tá? Então, enfim, você tem que saber fazer essa conta e analisar o momento. Agora eu quero trazer uma outra questão para você. Hugo, eu sou extremamente disciplinado financeiramente, então falta 100 mil para eu quitar meu imóvel e eu tenho 100 mil no banco. E a minha prestação é R$ 1.000. Ah, eu vou pegar e vou quitar meu apartamento. Pô, cara, acho que não compensa. Por quê? 100 mil que está rendendo no banco vai te render R$ 1.000 por mês. E o valor da sua prestação, R$ 1.000 por mês. Então você está pagando juros com juros. E ainda tem um patrimônio de 100 mil. Se acontecer alguma emergência, você tem aquele patrimônio. Então, assim, eu acho arriscado você pegar aquele dinheiro que está à vista. A não ser que seja por um fator psicológico. Eu quero quitar isso logo que eu vou ficar tranquilo. Beleza. Mas tem outro cenário que compensa também, que é o meu cenário, inclusive. Eu gosto de investir em imóveis no sentido de, eu não gosto de que seja a minha principal fonte, porque eu gosto muito mais de bolsa de valores e renda fixa mesmo, tem dado um ótimo retorno no Brasil, mais interessante que imóveis, na minha opinião, por mais que tenha um imóvel ou outro que pode ter valorizado acima da Selic, mas no geral, galera, no geral não, no geral a Selic ganha, tá? Não sempre, depende muito do imóvel, depende muito do quanto está a Selic. Estou falando de uma maneira geral, investir na Selic compensa mais, por quê? Você tem um imóvel de 150 mil e precisa do dinheiro rápido. Você precisa fazer uma cirurgia, você vai gastar 40 mil. Você consegue vender ele rápido? Se você vender ele rápido, você vai ter que vender por 130, 120, você vai perder dinheiro, vai perder liquidez. Vai demorar o quê? 6 meses para vender? Um ano? Eu demorei 1 ano e meio para vender o meu, quando eu precisei vender. Tudo bem que já teve um outro que eu vendi em 60 dias. Então é muito relativo também, tá? Agora, se você quer comprar um segundo imóvel, a Caixa não vai financiar para você um outro imóvel se você já tem um financiamento em andamento. Porque o financiamento ele não pode extrapolar 30% da sua renda. Então, sim, se você quer ter um imóvel só para o resto da sua vida, beleza. Ah, o meu dinheiro do investimento aqui eu uso para pagar a prestação. Para mim tá bom, desse jeitinho, beleza. Agora, Hugo, não, eu quero comprar um segundo imóvel. Então, o que eu aconselho você a fazer nesse caso? Ou quitar à vista. Se você já tem essa grana, você já juntou. Não compensa você ir pagando parcela antecipado, como alguns youtubers falam. Por quê? O seu dinheiro investido, ele vai rendendo, tá? E quando você tiver o valor total, vamos supor, deu 100 mil, aí eu começo a juntar dinheiro, 10, 20, 30, cara, e aqui vai baixando, né? Meu saldo devedor vai baixando aqui. Vamos conseguir juntar 80 mil, falta 80 mil para eu quitar o apartamento. Ah, eu vou quitar agora. Isso para mim é uma estratégia interessante. Tem gente que não. Ah, juntei R$ 1.000, vou abater. Juntei mais 1.000, vou abater. Você perde esse fator da rentabilidade do seu investimento. Entendeu? Acabou que a gente está... investimento em imóveis, né? Aula sobre investimento em imóveis, está valendo. Então, galera, você vai perder essa rentabilidade dos investimentos que ia te ajudar a quitar uma parcela muito maior do seu apartamento. Agora, pensa comigo. O fator psicológico muda tudo. Ah, Hugo, mas eu não tenho disciplina para guardar dinheiro. Cara, então pega e quita. Conseguiu, sobrou R$ 300 no mês? Quita de trás para frente. Sobrou 200? Quita de trás para frente. É um outro cenário. Vocês estão vendo que eu tenho duas respostas sempre para vocês quando o assunto é investimento, né? Eu tenho a resposta matemática e eu tenho a resposta psicológica. E uma não é mais importante que a outra, tá? Não, sinceramente, às vezes eu acho até que a psicológica é mais importante do que simplesmente falando de números, tá? Porque o seu bem-estar nada é mais importante do que isso, tá? Bom, cara, que aula, deu uma aula de imóveis aqui sem querer, hein, galera? Bom, porque não podia, a pessoa olha aqui, pô, como é que você fala que casa própria não é investimento? Pode ser, pode não ser, galera. Poxa, eu tenho investimento em renda fixa que eu posso investir lá R$ 150 mil para me dar R$ 1.500 por mês e eu posso pegar esses 1.500 e pagar um aluguel, né? Ou então se eu compro um apartamento e alugo, eu vou alugar ele por R$ 700 por mês. Ah, mas o apartamento valoriza, então eu recebo o aluguel mais a valorização do imóvel. Tá, mas você também tem IPTU, você também tem... muitas vezes depredação, né, do imóvel, né? Eu já passei por isso. Eu tive um inquilino uma vez que ele fugiu sem pagar a conta, do apartamento inteiro, gente, estava horrível, sim, as paredes imundas, tinha muito bicho dentro do apartamento, estava fedendo. Então, assim, ele me gerou uma despesa muito alta, né? E naquela época, eu e minha mãe, a gente passava muita dificuldade financeira. Eu olhei para ela e falei, mãe, nunca mais quero ter imóvel, nunca mais quero alugar nada para ninguém. Lógico que a gente vai aprendendo com os erros no futuro, né? Hoje, se tiver que alugar, eu prefiro pagar a imobiliária, que eles vão filtrar muito melhor os clientes, tá? É um dinheiro bem gasto, na minha opinião, para a imobiliária fazer essa gestão. Então, levem isso em consideração também, tá? O imóvel ele não tem liquidez e você tem gastos com ele. Então, por exemplo, e a vacância também é outro fator muito interessante. Ah, algum inquilino saiu, eu demorei 3 meses, 4 meses para colocar um outro inquilino lá. Nesse meio tempo, às vezes, você está com a prestação, IPTU, condomínio, luz, entendeu? Então, levem isso em consideração quando o assunto é investimento, tá? Então, por isso que nem sempre eu considero casa própria um investimento.
Pode ser? Pode. Eu sou a favor de que você tenha casa própria? Com certeza. Eu sou a favor para mim, você para você. Só que quando você pensa em investimento, Hugo, prefiro muito mais que você tenha um dinheiro investido no banco. Vamos supor que você quer comprar uma casa de 300 mil. Se você tem esses 300 mil juntado, que não é a maioria dos brasileiros, né? Se você tem esse dinheiro juntado, eu prefiro que você pegue essa rentabilidade e pague um aluguel, ou com essa rentabilidade pague uma prestação do imóvel, tá? Do que você ficar sem nada no banco e ficar com uma prestação alta que se você não pagar você pode perder o imóvel e de repente você quer alugar e não consegue alugar, ou você consegue emprego no outro lugar, você é transferido e não faz tanto sentido mais morar ali e vai te deixar, poxa, quando você vai vender você não teve lucro porque no início da sua prestação você pagou mais juros que outra coisa, enfim. Olha a quantidade de coisa que tem quando o assunto é relacionado ao imóvel, tá? Mas espero que o pouco que eu falei aqui tenha aberto os olhos de vocês, tá bom, pessoal? Bom, o que é investimento, então? Vamos lá no nosso, deixa eu ver aqui, quarta slide, né? O que é investimento? Renda fixa e renda variável, tá bom? São investimentos. Você tem que definir o seu perfil de investidor, tá? Existe o perfil conservador, o moderado e o arrojado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre... o nome disso é API, tá, pessoal? Toda vez que você vai fazer um cadastro numa corretora, num banco, para investir, eles pedem uma API, que é Análise de Perfil do Investidor. Eu, particularmente, sou um pouco contra da forma que isso é feita. Por exemplo, eles dizem, o sistema financeiro como um todo diz que quem investe em ações tem um perfil arrojado, ou seja, agressivo, né? Agressivo não se usa mais tanto, é mais a palavra arrojado. Eu, Hugo, me considero um cara extremamente conservador. Eu não gosto de perder dinheiro, eu gosto de ter segurança. Eu gosto de ter minha reserva de emergência, eu visto um pouquinho em imóveis, eu gosto de investir em bolsa de valores, sendo que eu não uso bolsa de valores como se fosse um cassino, para apostar. Ah, vai ver, aí subiu, então eu vou vender. E deixa eu ver quanto que está essa ação assim. Eu compro para minha aposentadoria. Eu uso ações como uma fonte de renda, especialmente para o futuro. Então, um dinheiro que cai na conta, eu vou e reinvisto, compro mais ações. Então, tendo isso em mente, eu não compro empresa que dá prejuízo. Eu não compro empresa que tem mais dívida do que caixa para pagar. Eu não compro empresa que tem um ROI muito ruim, que é o retorno sobre investimento. Então, eu analiso uma série de coisas antes de comprar uma ação. Então, eu gosto de ações que são mais estáveis, menos voláteis, tá? Então, assim, no mundo do mercado de ações, eu acredito que ali dentro era para ter um perfil, né? O cara investe em ações, mas ele é conservador, ele investe só em empresa grande, empresa que nunca deu prejuízo, empresa assim, que tem valor de mercado de $1 bilhão, por exemplo, enfim, né? E daí vai. Mas, de acordo com a nossa lei, as regras atuais, hoje, quem investe em ações tem esse perfil arrojado. Se você não colocar perfil arrojado, você não vai conseguir investir em ações, o banco vai pedir para você alterar, ou a corretora, tá? Conservador é o cara que não gosta de perder dinheiro e tem o moderado, tá? Eu, particularmente, me encaixo como conservador, sendo que na minha API, em qualquer banco, diz que eu sou arrojado. Bom, vamos lá. Qual o melhor investimento? Objetivo, perfil e prazo. Gente, é a pergunta que eu mais recebo. Não existe melhor investimento. Na verdade, existe, só que muita gente não concorda comigo. Sempre que eu vou dar uma aula, que eu vou dar uma entrevista, que a pessoa tem a oportunidade de interagir comigo numa palestra, as pessoas me perguntam, Hugo, qual o melhor investimento que tem? Meu amigo, para mim, foi a minha esposa. A gente tem uma visão de negócios muito parecida, a gente tem uma visão financeira, a gente tem o mesmo perfil de abrir mão hoje para ter um amanhã melhor. Então, isso é maravilhoso, tá? Agora, o melhor investimento não é investir numa empresa, não é investir numa casa, não é investir não sei o quê. Cada hora tem Bitcoin, cada hora é uma coisa, cada hora é uma moda diferente. Cara, para mim o melhor investimento é a pessoa que você vai escolher para estar do seu lado para o resto da sua vida, tá? Então, assim, não existe melhor investimento. Existe o melhor investimento para você, para o objetivo que você quer, para o prazo que você quer e do jeito que você vai executá-lo, tá bom? Bom, vamos lá. A gente está aqui vendo essa pirâmide que é a tríade dos investimentos. Em cima a gente tem a liquidez, embaixo risco e rentabilidade, tá? Elas estão em lados opostos, por quê? Quanto mais risco, mais rentabilidade tende a me pagar, tá? Normalmente, quanto mais liquidez é o quão rápido aquilo pode se tornar dinheiro. O imóvel tem baixa liquidez, posso demorar meses para vender um imóvel, talvez anos. Por exemplo, se eu vendo uma ação hoje na Bolsa de Valores, dependendo da ação, eu vendo ela imediatamente. Então, ela tem alta liquidez. Um título do governo tem alta liquidez. Eu tenho um investimento no Tesouro Selic. Eu converto aquilo no mesmo dia. No máximo D1, né? D mais 24 horas úteis aí. Então, normalmente, quanto mais liquidez, ele tem... quanto mais liquidez, menos rentabilidade um pouco, porque você consegue vender ele muito fácil. Quanto mais liquidez, ao mesmo tempo, menos risco, tá? Então, normalmente são opostos um do outro. Bom, vamos lá. Primeiros investimentos. Gente, antes de começar a investir, é muito engraçado. Quando eu me tornei consultor financeiro,
As pessoas me paravam na rua, qual é o melhor investimento que tem? Principalmente depois do podcast, depois do programa, passa aqui na TV local também, em algumas cidades aqui em volta. Qual é o melhor investimento que tem? Hugo, fala uma ação boa para começar a investir. Eu falo, cara, você tem reserva de emergência? Você tem dinheiro guardado para um imprevisto? Como é que você quer investir em ações que são voláteis, que se você compra hoje e vende daqui a 6 meses, você pode ter um prejuízo, se você não tem nenhum dinheiro guardado no banco? Gente, a primeira coisa, antes de começar a investir, Hugo, eu quero investir em imóveis, quero ser investidor de imóveis, quero comprar terreno para construir. Primeiro, faça a sua reserva de emergência, tá? Conselho de amigo, não só de consultor, conselho de amigo. Já vi muita gente se dando mal por não ter reserva. Porque se você não tem uma reserva, você vai ter que pedir para alguém. Aí entra aquele assunto, para quem você vai terceirizar essa responsabilidade, para o banco, para sua mãe, para seu pai, para seu filho, tá? Bom, Tesouro Direto, eu recomendo o investimento mais seguro que tem no Brasil. Tá? Então, se você quer aplicar com segurança, podendo vender a hora que você quiser, Tesouro Selic nada mais é do que você emprestar dinheiro para o governo vai pegar isso, vai botar em educação, saúde, pelo menos em teoria, né? Eles deveriam fazer isso, tá? Então, vamos lá. CDB, de liquidez diária, tem do Banco Inter, tem do Sofisa, tem da Nubank, tem do Itaú, tem do Bradesco, tem da Caixa, e normalmente a rentabilidade deles é bem parecida, tá? É muito próximo da Selic, então você pode investir diretamente aí no banco que você faz uso, tá bom? O exercício número 7, eu vou passar para você, que é fazer o seu primeiro investimento. Gente, o primeiro investimento você faz com R$30. Tem ações que custam menos de 10, tá? Mas como eu estou aconselhando vocês a começar a investir em renda fixa, que é mais seguro, guardar um dinheirinho no seu banco, no CDB, enfim, R$10, R$5, R$30, o que você conseguir. Eu quero que você tenha esse gostinho de ter o primeiro investimento, tá bom? Vamos para o próximo slide, liberdade financeira. O que é ser livre financeiramente? Gente, eu já falei, ser livre financeiramente é estar onde eu quiser, com quem eu quiser, fazendo o que eu quiser. Isso Hugo, tá? Se você me perguntar o que é independência financeira ou liberdade financeira, essa sempre é a minha resposta. Fazer o que eu quiser, estar com quem eu quiser, na hora que eu quiser, né? Onde eu quiser. Galera, isso é muito bom, deve ser uma sensação muito gostosa de se acordar e falar, cara, vou fazer o que eu quiser hoje. Não vou treinar de manhã não, vou treinar à tarde. Né? Vou visitar fulano, vou visitar ciclano, enfim. Então, liberdade financeira para mim é isso, tá? É você não precisar mais trabalhar, é o seu dinheiro cobrir a sua despesa total, mas não só a ponto de você sobreviver, que ele consiga sobrar um pouquinho. Pra você fazer uma viagem, pra você comprar alguma coisa, pra você poder aprender um novo idioma, fazer uma aula de música, viajar, enfim, fazer o que você quiser, tá? É possível ter liberdade financeira? Claro que é. Planejamento, ação e disciplina. Gente, as pessoas estão sempre querendo saber qual é o melhor investimento que tem, qual é a bola da vez. Cara, não tem segredo. É fazer pouquinho, bem feito, todos os meses. Se você investir R$300 por mês, uma rentabilidade de 12% ao ano, em 30 anos você já está com mais de R$1 milhão na sua conta. Por que que ninguém faz isso? Por que que a maioria das pessoas, na verdade, não faz isso? Porque ninguém quer ficar rico devagar. Como dizia Warren Buffett, as pessoas querem ficar ricas rápido. Mas a pessoa não pensa, pô, eu não quero esperar 30 anos, se eu investir R$1.000 por mês, opa, vai chegar muito mais rápido para você. Ou se eu investir 500, se eu pegar o 13º final do ano, se eu aumentar a minha renda, fizer uma renda extra, se eu me capacitar, fizer uma faculdade, fizer um curso profissionalizante, usar isso para investir, cara, o céu é o limite, você vai conseguir conquistar isso muito mais rápido ou com um valor muito maior, tá? Então, levem isso em consideração. Liberdade financeira nada mais é do que disciplina. Gente, é igual você entrar em forma. Ah, o que eu tenho que tomar? Eu vou tomar isso, eu vou tomar caneta, eu vou tomar injeção, eu vou fazer bariátrica, eu vou fazer isso que lá. Tudo bem, tem muitas ferramentas hoje que a medicina disponibiliza, mas se você fecha a boca, come bem e treina todo dia, é consequência. É todo dia treinar um pouquinho. Ah, poxa, eu tô mal, tô me sentindo mal, tô pesado, tô triste, tô a fim de treinar não. Cara, tá, não vai treinar uma hora, treina 40 minutos, treina meia hora. Vai lá, faz só uma bicicleta. Eu gosto muito de fazer essa analogia com a atividade física, porque eu gosto muito de esporte, porque é isso, é fazer um pouquinho todo dia. Como é que o cara chega na faixa preta? Finge que a sua faixa preta é a liberdade financeira, e você é a faixa branca. É você indo treinar todo dia, 2 vezes na semana, se for uma arte marcial, né? 2, 3 vezes na semana, você vai conseguir a faixa preta. Em 10 anos, em 15 anos. Então, todo bom investimento, ele é de longo prazo, pessoal. Então, levem isso em consideração. É possível sim, tá bom? O negócio é começar. E eu vou disponibilizar para vocês a planilha do milhão, tá? Onde tem um simulador de investimentos ali que vocês conseguem ver quanto tempo você demoraria para atingir sua liberdade financeira com o investimento que você fizer, tá bom? Vou passar o exercício 8, que é o plano de liberdade financeira, e vou passar para vocês o guia de investimentos também. Por quê? Eu falei aqui de fundos imobiliários, eu falei de ações, eu falei de renda fixa. Esse assunto eu abordo no meu curso de investimentos em mais de 4 horas, tá? Então, Hugo, eu quero saber
exatamente o que são fundos imobiliários. Você vai entrar lá e vai ler o capítulo de fundos imobiliários. Quero saber o que são ações. Aí você vai lá e vai ler especificamente. Porque se eu falar tudo aqui fica maçante. Nem todo mundo tem perfil para investir em ações. A pessoa que quer segurança ou de volatilidade, ela vai investir em renda fixa. Então eu não vou me estender muito aqui quanto a isso, apesar de eu gostar muito do tema, tá bom? Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui, vou responder vocês. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, tá? O meu livro é Construindo uma Sólida Previdência, publicado pela editora Viseu. Você pode achar na Amazon, em algumas livrarias aí online do Brasil, também na versão de e-book, tá bom? E não se esqueça de me acompanhar. Grande abraço, lembre-se que sucesso é uma questão de decisão. Até a próxima aula.